Graça e paz, irmãos. Estou feliz por estar aqui mais uma vez, trazendo essa palavra aos irmãos. Grato pelo convite, honrado pela oportunidade. Certamente gostaria mais de estar junto com os irmãos numa sala de aula, podendo tirar as dúvidas, trocar ideias, trocar experiências. De fato, seria uma experiência muito melhor. Mas, mediante a nossa situação, mediante a todas as coisas que nós estamos vivendo, esse problema da pandemia, nós estamos nos se adaptando. E eu tentando também, venho aqui com uma certa dificuldade, mas com muito carinho, tentar trazer uma mensagem para os irmãos da parte de Deus, tentar trazer o esclarecimento aos irmãos, contribuir um pouco com esse estudo de domingo, que seu título é A Parábola dos Talentos. Amém? Uma rápida oração. Os irmãos que se tirem à vontade podem fechar os seus olhos, inclinar as suas cabeças. Senhor meu Deus, pedimos ao Senhor graça neste momento, que a sua paz esteja sobre nós, sobre os nossos irmãos, que o Senhor esteja nos guardando, livrando a Deus, nos dando propósito, clareando as nossas mentes, entendimentos, que o Senhor possa transformar, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração segundo a sua palavra, e que venhamos ser de fato representantes do seu Evangelho, onde venhamos colocar a planta dos nossos pés. Somos gratos ao Senhor por tudo e te pedimos mais uma vez, esteja conosco e que teu Espírito revele a nós a sua vontade. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos passando por um momento difícil, mas na altura que estamos, já estamos um pouco mais adaptados, estamos um pouco mais habituados com a nova forma de viver, com a nova forma de se comportar, com as adaptações que tiveram que ser feitas na nossa rotina, na nossa vida. Eu e a minha família estamos muito bem, espero que os irmãos assim também estejam. Estamos tomando todas as precauções necessárias. Nós temos um cuidado um pouco ainda maior por conta das nossas condições, da condição de saúde da minha família. Então, esse é o motivo dos irmãos verem pouco eu e a minha família, porque nós temos esse cuidado até um pouco mais redobrado sobre essa questão da pandemia. Mas estamos com muita saudade, estamos com vontade de estar com os irmãos, de se reunir, de poder falar da palavra, poder de fato ministrar uns sobre os outros. Mas hoje eu tive o privilégio de poder trazer aos irmãos um pouco sobre a parábola dos talentos. Uma parábola linda, uma parábola forte, uma parábola que nós temos que guardar de fato no coração. Essa parábola ela está contextualizada num momento em que o Senhor Jesus ele fala muito sobre o fim dos tempos. Se a gente for olhar um pouco atrás, na Bíblia nós temos as 10 virgens. Se nós formos olhar à frente, nós temos a passagem onde o Senhor fala sobre o fim dos tempos. Então essa parábola ela também está nesse contexto, ela também está com essa mensagem. Porém, ela pode falar de fato aos nossos corações a qualquer tempo, estando prontos para o fim, estando vivendo os dias de hoje. Essa parábola ela tem uma mensagem que ela é contemporânea, uma passagem que ela é contextualizada para hoje e ela faz parte, ela precisa fazer parte da nossa vida. E aí eu queria fazer uma rápida leitura com os irmãos. Essa parábola ela está em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Tá? Mateus, capítulo 25, verso 14. Eu vou ler rapidamente para que a gente possa gastar a maior parte do tempo falando sobre as conclusões que nós podemos tirar sobre essa leitura. A palavra do Senhor diz assim no versículo 14: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem.
o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregam-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, esse é um texto muito forte, esse é um texto que narra parte da nossa trajetória, é um texto que está sendo dito pelo nosso Senhor Jesus em forma de uma ilustração para que a gente possa ter uma ideia de como será essa tratativa, de como será esse tempo. Mas existem alguns detalhes no texto que, se nós formos analisar de forma superficial, a gente não consegue perceber. Teoricamente, nós já ouvimos muitas pregações e estudos sobre este texto, onde diz que nós recebemos do Senhor os talentos e muitas das vezes eles são comparados aos dons, comparados às virtudes de Deus em nós, e que nós temos que multiplicar isso, nós temos que fazer alguma coisa com tudo que nós recebemos. E da forma literal diz o seguinte: aqueles que tiverem um bom desempenho, aqueles que transformarem aquilo que recebeu em um número maior, eles serão recebidos pelo Senhor. E aqueles que não tiverem um bom desempenho, aqueles que não conseguirem retribuir, aqueles que não conseguirem multiplicar aquilo que recebeu, eles serão lançados no fogo eterno. Essa é uma análise superficial, essa é uma análise literal e que ela não consegue trazer a essência do Evangelho. Ela não consegue trazer algumas verdades que estão nos pequenos detalhes. Então, nós podemos perceber que existe uma diferença de relacionamento e existe um propósito designado. Eu quero falar sobre esses 2 detalhes com os irmãos para que a gente possa entender um pouco melhor esse texto e tirar o que de fato é grandioso para nossas vidas. Quando nós falamos sobre o propósito, é o objetivo pelo qual nós estamos utilizando aquilo que nos foi dado. O propósito é a razão pela qual nós vamos empenhar aquilo que nos foi dado. Percebemos que no texto a palavra diz que foi entregue a cada um segundo a sua capacidade. Esse é um ponto muito importante. Os dons foram repartidos a cada um
conforme a sua capacidade. Então nós podemos perceber que a nossa capacidade de administrar ou não uma certa quantia ou uma certa situação, um certo dom, um certo talento, ele determina a proporção ao qual ele será derramado sobre nós. Mas isso não tem relação com o produto final. Isso não tem relação com a prestação de conta com o Senhor. Porque sendo pouco ou sendo muito, o que importa nessa equação é o propósito ao qual nós estamos servindo. Nós precisamos ter muito claro na nossa mente o que vamos fazer com o talento. Onde nós vamos aplicar? Qual é o propósito de aplicar? Quando a gente analisa o perfil de cada um daqueles que receberam os talentos, nós percebemos que existia uma forma diferente de entender sobre o talento e existia uma forma diferente de entender sobre o seu Senhor. Então isso é determinante, isso é um fator que vai implicar muito no propósito, se nós iremos atingir ou não, se nós iremos alcançar ou não o fim da jornada. Porque aqui haviam 3 pessoas com 3 quantidades diferentes, mas essas quantidades eram exatamente a quantia que eles tinham condições de trabalhar. Então não foi imposto mais ou menos sobre alguém, foi imposto 100% da capacidade. Então o Senhor Jesus, ele faz isso conosco. Ele coloca sobre nós aquilo que nós estamos aptos a trabalhar, a suportar. Só que existe algo que tem que estar muito claro em nós, que é o que nós vamos fazer com isso. Qual é o propósito de receber esses dons e talentos? Em que lugar do reino nós estamos engajados que nós vamos utilizar esses dons e talentos e eles irão multiplicar? E eles irão virar outro talento. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que nós precisamos ter uma resposta. Porque nós só vamos conseguir administrar esses talentos mediante o nosso próprio conhecimento, o conhecimento de nós mesmos. Nós precisamos dar um passo à frente, nós precisamos entender o nosso propósito, para que nós fomos chamados, o que o Senhor quer de nós. Nós precisamos responder algumas perguntas que são essenciais, que vão determinar a qualidade da nossa caminhada. E um outro fator muito importante que nós precisamos entender é conhecer o nosso Senhor. Nós estamos vendo aqui basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas que escolheram servir ao Senhor e conhecer ao Senhor e seus propósitos, e aquela que se relaciona com Deus baseado no poder de Deus. Então uma conhece tudo o que Deus pode fazer, todo o poder de Deus. Mas aqui existem pessoas que conhecem o propósito do reino de Deus. Aqui existem pessoas que conhecem o propósito da criação, o propósito da sua própria vida, o que vai fazer, o que vai ser feito com os talentos. E essa grande diferença que nós precisamos identificar na nossa vida. Só depois de entender onde nós estamos e nos posicionar, nós teremos uma caminhada de sucesso. E o que é uma caminhada de sucesso? Não é receber mais ou receber menos, é administrar aquilo que é colocado sobre nós. Existe um conceito aplicado sobre essa ideia muito simples, que é o contexto da época, que é o contexto de reino. Já tive a oportunidade de conversar com vários irmãos sobre isso. Quando a gente fala sobre o Senhor e o servo, nós estamos falando algo semelhante ao rei e aos servos do rei, onde o rei é aquele que é dono de todas as coisas e o servo é aquele que serve para poder desfrutar dos bens que o rei pertence. E aí existe uma relação entre rei e servo. Aqui seria o seu senhor, o patrão e o servo. Então,
nessa época, o contexto de servo não é o mesmo contexto que nós conhecemos hoje, de escravidão, que é o conceito de ser aquele que não tem direito à escolha. Aqui são pessoas que escolheram servir a um rei, aqui ter que viver uma liberdade que iriam colocar eles na posição de pedinte. Porque dentro de um reino, quem não serve o rei, quem não está a serviço do rei, não existem muitas outras coisas a serem feitas. Então, nesse contexto, quando somos chamados de servo, é algo de grande reconhecimento. É alguém que se propôs a servir por um propósito maior. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, funciona da seguinte forma. O rei ele é dono de todas as coisas. E o rei ele trabalha com as concessões. Ele te entrega algo sobre as suas mãos e quanto melhor você administrar, melhor será depositado sobre você. Então existe uma busca hoje muito grande, principalmente na área dos bens, de conquistar aquisições, de pedir a Deus que lhe dê força e poder para conquistar mais e mais, mas não existe uma consciência de que todas as coisas que nós temos pertencem ao rei. E funciona exatamente como está descrito na parábola dos talentos. Se nós identificarmos o valor daquilo que nós temos, quem nos deu, quem depositou sobre nós, e cuidar daquilo com amor, com carinho, com propósito, de fato o rei irá colocar muito mais sobre a sua vida, sobre as suas mãos para que você administre. Mas quando não existe uma consciência, a parábola diz que até o que tem lhe será tirado. Porque aqui existe uma ideia de cuidado, existe uma ideia de conhecimento, conhecimento do rei, conhecimento do reino, conhecimento das necessidades do reino, conhecimento daquilo que precisa ser executado no reino. Então, quando não existe uma boa administração daquilo que nos é acreditado, aquilo que nos é entregue por Deus, nós temos também uma grande dificuldade de receber mais. Então existem pessoas que estão na contramão, estão administrando mal o que Deus tem lhe dado, e o seu propósito de vida é pedir mais ao Senhor. E esse é a contramão de tudo. Não tem como a gente alcançar maiores objetivos se nós não entendermos essas coisas. E aí quando a gente percebe essa questão do entendimento em relação ao Senhor, que é muito importante, nós vemos aqui dois servos que imediatamente saíram para executar o que precisava ser feito, e outro que ficou em dúvida com o que fazer. Então quem tem propósito tem ação, quem tem propósito sabe onde quer chegar, o que precisa ser feito. Quem vive por propósitos tem um caminho, tem um direcionamento, sabe onde quer chegar. Mas aquele que se relaciona com Deus simplesmente por uma experiência de poder, ele não consegue ter essa ideia de participação, essa ideia de estar junto e engajado no mesmo propósito. Então, meus irmãos, o Senhor tem nos chamado para uma participação. O Senhor tem nos chamado para conhecer como amigo, como irmãos. E esse propósito de conhecer é a nossa vida. Nós temos que enxergar os talentos que são entregues a nós como nós estivéssemos enxergando a graça. A graça do Senhor Jesus foi derramada sobre nós, mas ela tem um preço. Um preço que foi pago por Cristo, mas é um preço enorme, que já foi pago. Mas se nós não tivermos consciência disso, o que nós vamos fazer com o talento? De fato, nós iremos abrir uma cova e depositá-lo ali dentro, porque isso não tem valor, nós não conhecemos esse valor. Então, o fato de nós acordarmos todos os dias, de termos uma oportunidade de abrir a janela do nosso quarto, poder ver esse dia maravilhoso que tem sido todos os dias, isso é a graça de Deus sobre nós, o ar sobre os nossos pulmões, o fato de Deus estar nos guardando, de nós não estarmos sofrendo como muitas pessoas estão, isso é resultado da graça sobre nós. Isso é resultado do amor de Deus.
o fato do pecado não ter mais domínio sobre nós, de nós podermos vencer, encontrar o caminho. Isso foi nos dado por Deus. Isso é algo que é depositado sobre as nossas mãos. Mas nós não somos aqueles que retemos. Nós temos que multiplicar isso. As bênçãos de Deus, o que Deus derrama sobre nós, a sua graça, os talentos aqui mencionado no texto, é algo que Ele passa pela nossa vida e alcança os resultados, que são as pessoas. Quando isso chega em mim e para em mim, como aconteceu com esse homem que enterrou seus talentos, algo que era um fator que traria vida e satisfação, ele vira um fator de morte. Aquilo que era para ser um fator de realização, ele se transforma em um fator de condenação. E repare que isso, o que eles receberam foram bênçãos. Todos eles receberam talentos. Todos eles foram abençoados. Então a gente precisa definir o que vamos fazer com isso. A importância de tudo isso. Então o reino de Deus, ele é regido pelo amor, pela partilha, pela ideia de que não somos dono de nada. E quando nós não somos dono de nada, nós não podemos enterrar nada. Nós não podemos guardar nada. Nós temos que depositar, nós temos que investir. Nós temos que derramar sobre as outras pessoas. A palavra de Deus diz que de nós fluirão rios. E não é uma lagoa, não é um lugar onde vai ficar retido. Isso vai jorrar, isso tem que ser contínuo. Isso tem que passar pela minha vida e atingir a vida dos irmãos. Então o talento que é depositado sobre nós, ele pode ser algo que vai ser muito abençoador, mas ele pode ser algo que vai ser um fator de condenação sobre a minha vida. O próprio ar que nós respiramos, quando nós inspiramos, quando nós respiramos e enchemos o pulmão com esse ar, é bênção, mas prende ele. Não permita que ele saia e renove o ar. Aquilo que entrou, que me traz vida, se eu não permitir que ele passe, ele me traz morte. Então isso é a lógica do reino de Deus. É a lógica de Deus para nós. É o caráter que tem que ser formado em nós. E nós precisamos ter esse conhecimento do propósito e o conhecimento do dono do propósito, da vida. Nós precisamos ter esse conhecimento de Deus. Nós precisamos sentar à mesa. Nós precisamos participar das intimidades. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem nos chamados para viver. Só que muitas das vezes nós estamos escolhendo desfrutar de forma egoísta e satisfazer todos os nossos desejos. E aí, isso altera, isso muda o curso das coisas. Porque aí já não há mais uma relação que é a regra do reino, que é a distribuição, é a retenção. E isso pode te levar à morte. Isso pode te levar a perder tudo aquilo que Deus colocou sobre você. Então, de fato, irmão, tudo que você tem, tudo que foi depositado sobre você, a sua vida, a sua família, é bênção. É bênção de Deus. Mas faça de tudo isso um instrumento de abençoar a sua família, os seus irmãos, as pessoas que estão lançadas na rua, menos necessitadas. Existe uma comparação muito linda no texto da frente, o próximo texto que fala sobre o fim dos tempos. O Senhor fala que Ele virá sobre as nuvens e Ele fará uma separação. Ele vai colocar à direita aqueles que são seus filhos e Ele vai colocar à esquerda aqueles que não são seus filhos. Ele vai separar a ovelha dos bodes. E aí Ele diz como Ele vai fazer isso. Ele diz assim, ó, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e você me vestiu. Eu estive preso e você foi me visitar. Eu era forasteiro, eu era estrangeiro e você me recebeu na sua casa. E aí eles perguntam, mas quando que isso aconteceu? Mas quando fizeram aos menores. Quando fizeram aos que estão desamparados. Aos que vivem na injustiça.
aos que não têm os talentos que eu derramei sobre a sua vida, as bênçãos que eu derramei sobre você. Então a gente fala de um rei que ao mesmo tempo ele vem, mas ele já estava. Ele vem sobre as nuvens para separar, mas ele diz, eu já estava lá sofrendo. Então se a gente aplicar essa ideia no texto dos talentos, a gente percebe um Senhor que foi e depois voltou para prestar conta. Mas esse Senhor que foi, ele também estava ciente de todas as necessidades da sua casa. E sobre nós está sendo depositados os recursos. Sobre nós está sendo depositado a resposta das aflições da sociedade. Sobre nós, a Igreja do Senhor Jesus, está sendo depositado o refrigério do sofrimento daquele que não tem condições. Sobre nós está sendo depositado a roupa que as pessoas precisam de vestir. Sobre nós está sendo depositado a comida que as pessoas precisam comer. Está sendo depositado as visitas médicas. Tudo aquilo que a sociedade sofre está na mão da igreja. Isso é algo que nós precisamos refletir, irmãos. A solução da sociedade não está no governo. A resposta, a solução dos problemas da sociedade está na mão da igreja. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a resposta para essas pessoas. E só responderão essas pessoas aqueles que entendem o valor do sofrimento da cruz, os benefícios que nos foram entregues, ainda quando nós éramos pecadores, e aquele que conhece e senta à mesa do rei. Então, irmãos, eu trago hoje uma palavra de advertência, uma palavra de consolo, eu trago uma palavra de encorajamento. Eu venho trazer uma palavra aos irmãos para que nesse domingo, que provavelmente vai ser esse dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, vocês possam refletir sobre essa palavra, que vocês possam tirar um tempo para refletir sobre os propósitos da sua vida, o propósito dos talentos que estão sobre as suas mãos, e esse talento pode representar várias coisas. Esse talento pode representar a solução de várias pessoas, a solução dos problemas da sua família pode estar nas suas mãos. Então, irmãos, nós precisamos sair com esses talentos e trabalhar e fazer isso virar mais. E aí, conforme isso acontecer, o Senhor ele certamente depositará mais sobre nós. Certamente, certamente. Nós precisamos sair. Já recebemos. O Senhor já depositou sobre nós. O Senhor já foi. E Ele está esperando o que nós vamos realizar. Isso é o que eu quero deixar como uma meditação para os irmãos. Poderíamos falar sobre muitas coisas técnicas, quanto valia cada moeda e o tamanho do dinheiro que estava na mão de cada um, enfim. Mas a mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesse dia é que nós venhamos ser a resposta que a sociedade brasileira precisa. Começando pela nossa casa, pelo nosso bairro, pela nossa igreja, que nós venhamos de fato ser. Que de fato nós venhamos utilizar aquilo que já está sobre nós, já está em nossas mãos. Amém? Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua casa, a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa estar movendo dentro do seu coração, dentro do seu ser, e que questões possam saltar na sua mente, que insatisfações possam ser geradas dentro de você, e que você venha de fato querer descobrir essas coisas no Senhor. Se posicionar, participar desses propósitos. Essa é a oração que eu faço e eu já agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.